Como fica a sua aposentadoria após a reforma da Previdência? Como todos nós sabemos, hoje terminou, né, mais uma etapa, falta pouquinho, né, para ser realmente válida e entrar em vigor. Neste vídeo vou trazer para vocês aqui 20 perguntas e respostas sobre como vai ficar a aposentadoria a partir de agora, já que a reforma está aprovada, certo? Olha, se caso vocês quiserem assistir todo, eu aconselho que sim, porque é umas perguntas muito importantes, né, e que você precisa saber, tá bom? A primeira pergunta: por que o governo e o Congresso mudaram as regras para a Previdência? Bom, entre os princípios da reforma, segundo o governo, estão a garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário e torná-los mais justo e igualitário. Hoje, os trabalhadores mais pobres esperam em média 6 anos e mais para se aposentar em relação aos que ganham mais e só recebem o equivalente à metade do benefício desses demais trabalhadores. A projeção é que o buraco da Previdência de trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos e militares feche em 2019 em 292 bilhões. Segundo a estimativa oficial, hoje, a relação é de um idoso para cada 10 pessoas. Em 2060, vai ser um idoso para 4 pessoas, o que torna o sistema previdenciário insustentável. A segunda pergunta: quando começará a valer as novas regras previstas para a aposentadoria no Brasil depois da reforma? Bom, as novas regras começará a valer assim que a reforma for promulgada pelo Congresso. Está previsto, pessoal, para até o dia 19 de novembro. Como é uma mudança na Constituição, o texto, após aprovado por deputados e senadores, não é sancionado pelo presidente, mas sim promulgado pelo Congresso Nacional. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a promulgação será feita em 10 dias, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Até a promulgação, as regras que valem são as atuais, mesmo o texto tendo sido já aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado nesta quarta-feira, dia 23. Terceira pergunta: como ficou a idade mínima para os novos trabalhadores urbanos? O texto aprovado institui a idade mínima para aposentadoria com 62 anos de idade mulheres e 65 anos homens. O tempo mínimo de contribuição foi estipulado em 20 anos para os homens e em 15 anos para as mulheres. Até agora, havia 2 modelos de previdência. Um por idade, se exigia 60 anos mulheres e 65 anos homens, com ao menos 15 anos de contribuição. Por tempo de contribuição, em que se exigia 30 anos mulheres e 35 anos homens, mas sem faixa de idade mínima. Com a reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição acabará, ou já acabou, né? Quarta, e quem já está no mercado de trabalho? Olha, a proposta prevê 5 regras de transição para os trabalhadores da iniciativa privada que já estão no mercado de trabalho. Uma dessas regras vale também para servidores públicos. Além disso,
essa categoria tem uma opção específica. Todas as modalidades vão vigorar a partir por até 14 anos depois da reforma entrar em vigor. Pelo texto, o segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa. Na prática, quase todo mundo terá de trabalhar um pouco mais para se aposentar do que com as regras atual. 5. Como ficou o cálculo das aposentadorias? O valor da aposentadoria será calculada com base na medida de todo o histórico de contribuição do trabalhador, não descartando as 20% mais baixas, como é feito atualmente, ao atingir o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Os trabalhadores do regime do INSS terão direito a 60% do valor do benefício integral, com o percentual subindo 2 pontos para cada ano a mais de contribuição. As mulheres terão 100% do benefício quando somarem 35 anos de contribuição. Já os homens só terão direito a 100% do benefício quando tiverem 40 anos de contribuição. A sexta pergunta: houve alguma mudança no valor do benefício? O valor da aposentadoria nunca será superior ao teto do INSS, hoje, que é R$ 5.839,45, nem inferior ao salário mínimo, que é de R$ 998 atualmente. O texto também garante reajuste dos benefícios pela inflação. A sétima pergunta: o que acontece com uma pessoa que já reuniu as condições para se aposentar, mas não fez o pedido antes da reforma entrar em vigor? Bom, o direito de se aposentar é garantido com base na regra antiga. O cálculo do benefício, porém, passa a seguir as novas regras com base na medida das contribuições de toda a carreira. Oitava: haverá mudanças nas alíquotas pagas pelos trabalhadores? Sim, a reforma traz mudança na alíquota pelo trabalhador, hoje, que é de 11%. Os trabalhadores que recebem um salário maior vão contribuir com mais de até 14% no INSS e 22% no Serviço Público Federal. Nos casos em que o salário supera o teto constitucional de 39,2 mil mensais, já que recebem menos, vão ter que contribuir menos ou menor, que começa em 7,5%. Haverá também a união das alíquotas do regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada e do regime próprio dos servidores públicos. 9. A nona pergunta: a aposentadoria rural teve mudança? Não. Permanece as mesmas exigências de hoje. Idade mínima de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, como no mínimo 15 anos de contribuição. A 10ª pergunta: a capitalização saiu da proposta? Sim. O regime de previdência de capitalização, em que as contribuições do trabalhador vão para uma conta individual, que banca os benefícios no futuro, foi deixado de lado. O regime segue sendo solidário e as contribuições de hoje ajudam a bancar os benefícios já concedidos. 11ª pergunta:
e houve alguma mudança no benefício de prestação continuada, o LOAS? Não. O idoso com renda familiar per capita de até 25% do salário mínimo, que hoje é de R$ 249,50, recebe o salário mínimo de R$ 998 a partir de 65 anos, né, idosos e deficientes. 12ª pergunta. Quem terá direito ao abono salarial? O abono salarial continua sendo pago aos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. 13ª pergunta. Os reajustes dos benefícios foram mantidos? O texto aprovado no Congresso mantém o reajuste dos benefícios para preservar o valor real, ou seja, compensar as perdas da inflação na Constituição brasileira. 14ª pergunta. Como fica a pensão por morte? Nenhuma pensão será inferior a um salário mínimo, que é de R$ 998. A partir daí, tanto para trabalhadores privados quanto do servidor público, o benefício passa a ser 60% do valor mais 10% por dependente adicional. 15ª pergunta. Será possível acumular benefícios? Hoje, não há limite para acúmulo de benefícios. Com a reforma, o beneficiário passará a receber 100% do benefício no valor maior e somado a um percentual dos demais. Esse percentual será de 100% até um salário mínimo, e 60% para valores entre 1 e 2 salários mínimos, entre 40% entre 2 e 3 salários mínimos, 20% entre 3 e 4 salários mínimos e 10% para os valores acima de 4 salários mínimos. A regra vale para o benefício concedido após a promulgação da reforma. E a última pergunta. A última não, gente, é até a 20, desculpa. A 16ª pergunta. Como ficam as regras para os policiais, militares e bombeiros? Os PMs e bombeiros ficam de fora. Eles foram incluídos em outro projeto, que trata das regras para inatividade das Forças Armadas. 17. E a Previdência dos militares das Forças Armadas, como ficou? A proposta dos militares foi enviada em março, mas ainda precisa ser aprovada tanto por deputados como por senadores. Além da mudança nas exigências para passar para a reserva, a reforma também reestrutura a carreira militar. 18. Os professores terão regras especiais? Sim. Para o setor privado, hoje, não há idade mínima, mas exige tempo de contribuição de 25 anos, mulheres, e 30 anos, homens. Pela reforma, a idade mínima passa a ser de 60 anos, com 30 anos de contribuições para homens e mulheres. Já para o setor público, hoje, a idade mínima exigida é de 50 anos, mulheres, e 55 anos, homens. Com 25 anos, mulheres, e 30 anos, homens, de tempo mínimo de contribuição, sendo 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo de professor. Com a reforma, a idade mínima passará a ser 60 anos para homens e mulheres e com 30 anos de tempo de contribuição, sendo pelo menos 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo de professor. 19. E na aposentadoria dos políticos?
O que mudou? Hoje, os políticos podem se aposentar com a idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, com 35 anos de contribuição. O valor do benefício é de 1,35 do salário para cada ano parlamentar. Com a reforma, a idade mínima exigida será a mesma dos demais trabalhadores, de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, com 30% de pedágio do tempo de contribuição faltante. Novos eleitos estarão no regime do INSS, com a extinção do regime atual. E a última pergunta. Houve mudança na aposentadoria especial dos trabalhadores expostos a agentes nocivos? A reforma propõe permitir a aposentadoria especial para esses trabalhadores pela regra de pontos, considerado também o tempo de exposição a esses agentes. Para os trabalhadores sobre o maior risco, a soma deve ser de 66 pontos, além de 15 anos de exposição. Para os de risco médio, 76 pontos e 20 anos de exposição. Para os riscos baixos, 86 pontos e 25 anos de exposição a agentes nocivos. Bom, pessoal, isto foi, o conteúdo que eu trouxe para vocês, como está as regras da Previdência a partir de agora, E depois, lá para o dia 19 em diante, pode estar realmente já em vigor e passa a valer para todos os novos brasileiros, tá bom? Um beijo no seu coração, desculpe aí o tamanho do vídeo, mas é por uma boa causa. Boa noite.